começar propondo para vocês um exercício. Eu disse que vocês iam participar. Eu quero que você, que está aí do outro lado da telinha, solte suas mãos, relaxe, não sei se você está deitado, se você está sentado, mas eu quero que você fique numa posição confortável. E nós vamos fazer agora um exercício de respiração. Até para que eu também desacelere para você. Vamos lá? Nós vamos inspirar contando até 10. Nós vamos expirar contando até 10. E eu quero que na inspiração você sinta o ar entrando no seu pulmão. E eu quero que na expiração você sinta o alívio dele saindo. Vamos lá? Então vamos. Mais uma vez, puxa pelo nariz e solta pela boca. Vamos lá? Todo mundo fez aí? Todo mundo tá um pouquinho mais tranquilo? Tomou um arzinho? Já se acomodou? Então agora eu vou fazer uma pergunta para você. Para você, o que é ansiedade? Quero ver quem se arrisca. Coloca aqui pra mim nos comentários. Eu vou chegar até mais pertinho, gente. Porque como eu fico mais longe, que agora eu vou querer hoje falar com vocês aqui da louça, já vou chegar nesse ponto. Então eu vou chegar mais pertinho pra ver quem se arrisca a colocar aqui pra mim. Coloca aqui nos comentários. Pra você, o que é ansiedade? Vamos lá? Quem tem coragem de falar o que acha que é ansiedade? É pra você, tá, gente? Aqui eu não tô querendo falar se tá certo, se tá errado, se alguém acertou, se alguém errou. Mas isso não. Porque cada um entende, né? Tem uma interpretação de algo. Então, pra você, qual é a sua interpretação? O que é ansiedade? Pensa um pouquinho nisso. Vou dar aqui um tempinho pra você pensar, pra você digitar. A ansiedade, né, gente? É uma resposta fisiológica do nosso corpo. Então, quer dizer que a gente tem ansiedade, que todo mundo tem ansiedade? Tem. Todo mundo tem ansiedade. Ela é uma resposta natural nossa para nos dar um alerta. Ela é o sinal de alerta do nosso corpo para um perigo. Então, quando a gente tem algum perigo por perto, o nosso corpo precisa o quê? Alertar a gente, ó. Fique esperta que algo aqui não tá legal. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo assim de uma ansiedade bem simples. A gente precisa atravessar a rua. E a nossa ansiedade nos alerta que a gente precisa olhar para os dois lados, porque pode vir um carro e atropelar, não é? Então, quando a gente vai atravessar a rua, a gente se liga o alerta, né? A gente liga ali uma ansiedade, opa, sinal de perigo. Não tá vindo ninguém? Posso passar. Passou a ansiedade fisiológica. Passou o sinal de perigo. Essa é a nossa ansiedade fisiológica. É a boazinha, tá? Aquela que nos ajuda, que nos protege. E é sim uma sensação, é sim uma emoção. Então a gente tem aquela ansiedade que é a boazinha, que é a necessária, que é legal, que bom que a gente tem ela. E a gente tem a ansiedade que é a malvadinha, que a gente não quer ter ela, que a gente quer se livrar dela, não é? Que na verdade a gente precisa mesmo é lidar com ela, entender por que ela surgiu e entender como que nós vamos fazer que ela volte pro eixo, que ela volte a ser boazinha. Então, minha gente, quando essa ansiedade fica forte, começa a ficar uma perturbação, a gente começa a sentir um monte de coisas. Porque ela começa a atrapalhar a nossa rotina. E aí a gente fala, a gente tem aqui, ó, sinais e sintomas físicos e psicológicos. Doutor, o que é isso? Sintoma físico e sintoma psicológico. Sinal. Coloca aqui pra mim nos comentários o que vocês acreditam que a ansiedade faz na gente. Ou quem é ansioso que tá aqui comigo, o que sente quando tá ansioso? Quando eu tô ansiosa, eu falo acelerado. Quando eu tô ansiosa, eu começo a transpirar bastante. Quando eu tô ansiosa, eu fico mais acelerada. E aí? Quem vai colocar aqui pra mim o que sente? Eu contei aqui pra vocês, não de coisa que eu sinto. Sinais e sintomas são aquelas sensações que a gente tem. A gente tem aquela ansiedade, num contexto geral, aquela ansiedade que persiste com a gente. Aquela ansiedade que parece que a pessoa está sempre acelerada, né? Ela tem muitas preocupações, ela carrega com ela aquilo no dia a dia dela. E aí a gente fala que são sintomas muito mais psicológicos, né? Que ela fica sempre mais preocupada, a gente fala que está vivendo o futuro, não está vivendo o presente, né? O aqui e o agora. Ela vive o amanhã, né? E se? Mas será? E isso se estende no dia a dia dela.
Isso se estende na rotina dela. Então aí a gente costuma dizer que a pessoa é ansiosa. Ah, mas eu sou ansiosa. Mesmo que essa pessoa não tenha crises de ansiedade, né? Mesmo que essa pessoa não tenha as crises, os ataques de pânico. Porque a gente fala crise de ansiedade, mas também é um ataque de pânico, tá? A gente também pode nomear assim. Que é quando a gente tem esses sintomas aqui, ó, que vocês falaram pra mim. Porque não é todo dia que a pessoa ansiosa sente tudo isso. A pessoa ansiosa sente tudo isso aí no momento de crise. Mas no dia a dia dela, ela fica um pouco mais irritada, aquela coisa assim do estupim curto, que qualquer coisa é uma faísca para ficar irritada, para já arrumar uma discussãozinha, né? É uma pessoa muito acelerada, quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Tem muitas atividades para fazer e aí começa a querer fazer tudo ao mesmo tempo, acaba esquecendo uma coisa ou outra, dá aqueles lapsos de memória, acaba ficando às vezes até desatenta, porque quer fazer tudo. E o pensamento é tão acelerado que não consegue absorver todas as informações. Essa é a pessoa que está sempre ansiosa. Essa é a pessoa que a gente fala, pessoa ansiosa, tá? Mas a crise de ansiedade é quando vem tudo isso aqui que vocês listaram pra mim. A crise de ansiedade, ela pode se dar com a diarreia, com náusea, com vômito, com a tal da batedeira, né? Com a tal da falta de ar, com tremor, formigamento nas mãos, nos pés, às vezes até analgesia dos dedos, a pessoa passa, para, não sente. Ah, doutora, eu não tô sentindo os dedos na minha mão. Sensação de desmaio. E aí, gente, essa crise, ela geralmente é curta. Ela não se estende muito. Mas para a pessoa que está em crise, é como se fosse uma eternidade. Se alguém aqui já teve crise de ansiedade, sabe que eu não estou mentindo. É como se fosse uma eternidade. Às vezes ela dura ali 5, 10 minutinhos. Mas parece que foi uma vida inteira. De tanto que é ruim a sensação. E as crises costumam ser curtas mesmo. E aí, do mesmo jeito que ela vem, gente, ela vai. Às vezes demora um pouco mais. Mas ela vai. E aí eu coloquei aqui pra vocês, eu não esqueci de falar pra vocês, que as crises, ó, como costuma ser uma crise, que é o que a gente comentou aqui agora, ela costuma ter começo, meio e fim. E aí no começo, ela vem mais leve. Ela começa a criar uma transpiração, ela começa a dificultar de respirar um pouquinho, parece que, ai, aí dá aquela inspirada mais forte, pra ver se dá uma passadinha, né? Aí começa a dar uma sensação de acelerar, e isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí ela chega lá no pico de sintomas mais intensos, sintomas muito fortes, né? E aí é o meio, que é o pico. E quando acontece o fim dessa crise? Muitas vezes o fim dessa crise se dá quando, olha lá, vai no hospital, precisa de uma medicação para tirar da crise. Porque provavelmente essas crises estão sendo recorrentes e cada vez mais intensas, e aí, às vezes até sem tratamento, ou às vezes sem tratamento adequado, ou às vezes até sem alguma estratégia que te ajude a não entrar em crise. Porque ela está tendo a crise está tão intensa que precisa ir para o hospital para conseguir sair da crise. E aí, então, vamos lá. Foi para o hospital, saiu da crise. Como é isso? Aí vem um cansaço, uma moleza, uma fadiga, uma sonolência. Algumas pessoas sentem até mesmo culpa. Algumas pessoas se culpam por ter tido a crise. Porque, gente, é muito triste isso que eu vou comentar aqui com vocês, mas muita gente fala que a ansiedade é frescura. Ah, para com isso, que frescura. Ah, não, isso já vai passar. Não banalize o sentimento do outro, o sofrimento do outro. Não queira mensurar o que o outro sente. E algumas pessoas fazem isso. Isso é muito triste. Porque quem está sentindo aquilo, depois que passa a crise, ainda se culpa. Começa a ter vergonha. Tem vergonha de ter tido crise. Fica triste porque teve a crise. E não consegue parar de crise. Então, assim, além daquela sensação horrível que ela enfrentou, ainda vem essa tristeza, o pós-crise. Então, cuidado. Se você conhece alguém que tem crise de ansiedade, que é ansiosa, cuidado com o que você fala para essa pessoa. Cuidado com como você lida com isso. Tá? Fica aqui um alerta
Pra quem não é ansiosa, mas convive com alguém que é. Porque a ansiedade não é frescura. A sensação é real. A sensação é real. Tá? A intenção, gente, não é viver entrando em crise e saindo de crise. Entrando em crise e saindo de crise. Entrando... Poxa, que canseira, né? Canseira, entrar na crise, sair da crise. Entrar na crise, sair da crise. E sofrer no meio dessa crise toda. Quanto trabalho, né não? Que trabalheira, entrar na crise, sofrer da crise, sair da crise. É menos trabalhoso você buscar uma orientação profissional, uma avaliação, uma orientação, um direcionamento. É menos trabalhoso e menos sofrido. E aí eu te pergunto, vai ficar aí sofrendo até quando? Entrando em crise, saindo de crise. Entrando em crise, saindo de crise. E aqui, gente, eu não tô querendo colocar, tá? Se tem que tomar remédio, se não tem que tomar remédio. Qual a estratégia que você tem que fazer? Não, porque eu não tô avaliando ninguém individualmente aqui. O que eu tô querendo é que vocês entendam que é muito menos sofrido e muito menos trabalhoso não entrar na crise. Cuidar para não entrar na crise. E isso é possível. Você não nasceu em crise. Por que tem que viver a vida inteira em crise? Alguém aqui nasceu em crise? Não, a gente nasceu chorando. Mas não em crise. De ansiedade. Então a gente pode sim sair desse sofrimento. Eu saí. Se eu posso, você também. Então eu queria muito que você que está aí me vendo, você que tirou esse tempinho para estar aqui comigo, que você repensasse sobre o seu cuidado da sua saúde mental, sobre o seu dia a dia. Repensasse o que é que está acontecendo que pode estar te levando a ter essas crises. E que você busque a orientação de um profissional, o direcionamento de um profissional, para que esse profissional faça seu diagnóstico e te indique o melhor caminho. É um processo. Não é de hoje para amanhã que, opa, hoje eu acordei e nunca mais eu vou ter crise. Não é assim. Porque você não acordou e falou, hoje eu quero ter crise. Né? Então é um processo, isso vai ser trabalhado. Porque essa crise veio de algum lugar. Existe alguma causa para ela. Precisa ser encontrada essa causa. Quais são os gatilhos? O que é que te faz entrar em crise? Se encontrá-lo. E aí sim, depois que se encontra, é que se lança a mão de estratégias para que isso reverta. Para que isso corrija. Tá? Então precisam alguns pontos serem encontrados. Olha só, é isso que eu ainda não consegui, não entrar na crise. Então olha só, 2 trabalhos, o de entrar, na verdade 3, né? O de entrar, o de sofrer e o de sair. Não precisa ser assim. É fácil? Não. Não é fácil. É rápido? Muitas vezes não. A maioria das vezes não. Mas eu já vi casos que foram rápidos. Porque tiveram casos assim pontuais que já se encontrou qual é o gatilho, já se resolveu ali com aquela estratégia e boa, vida que segue. E é isso que a gente precisa, e é isso que eu quero com essa live. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.